Nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa de engajamento, que é um instrumento para medir o engajamento dos colaboradores das entidades que estão participando do selo de engajamento da ABRAP de 2023. O objetivo aqui é a gente discutir um pouco sobre os entregáveis desse projeto. E são dois os principais entregáveis. O primeiro, um relatório da pesquisa, é um documento, um PDF, e o segundo é um dashboard de resultados da entidade. Recapitulando um pouco a origem disso tudo, a pesquisa de engajamento ela é uma parte do selo de engajamento da ABRAP. E as empresas que participarem desse projeto, do selo de engajamento da ABRAP, têm esses 4 benefícios. O primeiro é, com a pesquisa é possível de fazer esse diagnóstico profundo de o quanto que os colaboradores estão engajados e quais são os aspectos críticos que são necessários de serem priorizados para aumentar o engajamento de colaboradores. O segundo aspecto é que, com a participação desse programa ao longo do tempo, é possível se ter um acompanhamento histórico do engajamento e dos temas que são relevantes para aumentar o engajamento de colaboradores. O terceiro aspecto é, isso é um benchmark setorial. O que isso quer dizer? Cada entidade que participe do projeto vai conseguir fazer a comparação dos seus resultados com as demais entidades que fizerem parte de um mesmo grupo, de um mesmo contexto em termos de porte. E o quarto aspecto é um reconhecimento da ABRAP a todas as entidades que conseguem manter um alto engajamento dos seus times. Então, as entidades que tiverem uma nota igual ou superior a 75 pontos, numa escala que vai até 100, receberão da ABRAP esse selo de engajamento. Primeiramente, falando aqui do relatório de pesquisa de engajamento. Isso aqui é um relatório enviado para cada uma das entidades que participarem do projeto e ele vai conter tanto dados de benchmark, dados gerais de todas as entidades participantes, quanto dados específicos da entidade a que esse relatório se refere. Ele tem algumas seções importantes. Então, primeiro, a gente dá um contexto de como que funciona o projeto, metodologia, como entender o resultado, como entender essa relação entre engajamento e os demais temas investigados, como interpretar alguns dados críticos aqui. A gente também traz uma seção que trata dos resultados por agrupamento de entidade. Então, se a sua entidade faz parte de um grupo de grande porte, a gente vai trazer aqui uma relação de resultados do que acontece dentro desse grupo. Então, nesse exemplo aqui, esse aqui é um exemplo de relatório do ano passado. Investigamos temas demográficos, organizacionais e temas que foram capturadas percepções com os colaboradores mesmo. E desses temas investigados, dessas variáveis analisadas, a gente demarcou aqui quais são as que têm importância para aumentar engajamento neste grupo de grande porte. Da mesma forma que ocorreu ano passado, a gente vai trazer esse mesmo contexto aqui para o resultado de pesquisa de 2023. Tem toda essa exploração das demografias, variáveis que são importantes e tudo mais. E aí tem uma outra seção que é bem interessante, que é essa de resultados para engajamento. Aqui é uma métrica das entidades que fazem parte do grupo. Então, supondo aqui que, no nosso exemplo, este relatório aqui é o relatório da entidade exemplo 1, eu consigo ver como que essa entidade está em relação ao engajamento, quando comparada com todas as demais entidades que fazem parte desse grupo de grande porte. E da mesma forma que eu vejo isso para engajamento, eu consigo ver esse tipo de resultado para todos os outros temas que fizeram parte da pesquisa. Então, aqui para engajamento, a entidade exemplo 1 ela está em primeiro lugar. Quando eu olho para pertencimento, ela já aparece um pouco mais abaixo aqui na comparação com outras entidades que fazem parte desse grupo de grande porte. Eu sempre mostro a entidade, o nome da entidade aqui, mostro a avaliação que os colaboradores tiveram, né, para esse tema investigado, mostro também a média do grupo. E aí, a entidade que receber esse relatório sempre pode usar esse parâmetro de comparação, né, como que é a posição dela em relação às demais. Além disso, para esses temas que são relevantes para aumentar o engajamento dentro das entidades, por exemplo, no tema suporte da entidade, tem uma questão, uma pergunta, uma assertiva que trata de o colaborador receber as ferramentas adequadas para executar o trabalho. Para essa pergunta específica aqui, os colaboradores que responderam de forma negativa ou que não concordam na totalidade, né, de que existem ferramentas para
existem ferramentas para executar o trabalho, a gente faz perguntas de quais são os principais motivos que te fazem acreditar que essas ferramentas não existem. Então, esse relatório, esse quadro aqui, representa que pessoas insatisfeitas com o suporte da empresa, elas especificamente estão insatisfeitas porque os sistemas internos não funcionam corretamente e o equipamento de trabalho não funciona corretamente. Essas são as duas principais motivações desses colaboradores para entenderem que não existe um suporte da empresa adequado. Bom, em termos bastante gerais, o objetivo desse relatório aqui é conseguir ter, primeiro, um documento que é compartilhável. Então, cada entidade que receber esse documento vai ter esse acesso a um PDF e esse PDF pode ser compartilhado de modo irrestrito, né, da forma como a entidade quiser compartilhar. E a segunda informação importante que se tem aqui é essa característica de comparabilidade entre as entidades que fazem parte desse grupo. Então, aqui nesse nosso exemplo, entidade exemplo 1, ela faz parte do grupo de grande porte de entidades, e eu consigo saber qual que é o meu posicionamento, o posicionamento dessa entidade exemplo 1, em relação às demais que fazem parte do grupo. Então, essa segunda grande característica aqui é essa capacidade que a gente tem de fazer benchmark entre entidades que são comparáveis. O aspecto importante desse relatório é apenas a entidade que recebeu, a entidade a que o relatório se refere, ela consegue visualizar o seu nome. As demais entidades, apesar de fazerem parte do grupo de comparação, elas aparecem com a identidade ocultada. Então, sempre vai aparecer entidade A, B, C, D, F, G, e elas servem como benchmark, mas sem expor o nome dessa entidade. Aqui é um exemplo do segundo entregável do projeto, que é o dashboard de resultados. Nele, a entidade vai ter acesso aos seus resultados próprios, então aparece aqui os resultados da entidade, e também vai ter acesso à avaliação média do grupo de que essa entidade faz parte. Então, nesse caso aqui em específico, essa entidade faz parte de um grupo de grande porte. Então, ela consegue ter essa referência da nota dela e a nota do grupo de entidades de que ela é comparável. Além disso, desse quadro que demonstra a nota, a gente tem também essa seção que demonstra quais são as prioridades para que a entidade eleve o engajamento dos seus colaboradores. Então, nesse exemplo aqui, as prioridades deveriam ser, primeiro, suporte da empresa, depois pertencimento e terceiro, comunicação. E um aspecto importante é, para as entidades que fizeram parte do selo de engajamento de 2022, além dessa informação aqui do resultado de 2023, se tem esse acompanhamento histórico. Então, a entidade vai conseguir saber como que a nota está nesta pesquisa de 2023 e também ter a nota de 2022 para se ter essa evolução histórica. E esse é um dos grandes objetivos do projeto, que ao longo do tempo a gente consiga ter essa visão de aumento do engajamento, aumento dos temas que são importantes para engajamento dos colaboradores das entidades. Esse é o quadro executivo, mas cada entidade vai ter acesso a aspectos mais detalhados aqui dentro desse dashboard também. O primeiro aspecto é esse. Tal como aparece no relatório, temos aqui essa indicação de quais são os temas que são prioritários para elevar engajamento. E aí, para cada um dos temas prioritários, para cada um dos temas de forma geral, é possível que se tenha acesso a dados mais detalhados de cada um deles. Então, esse aqui, que é suporte da empresa, a gente consegue abrir para se ter mais detalhes. E nesses detalhes, um primeiro quadro que possibilita uma investigação é esse quadro de exploração demográfica. Então, com ele, eu consigo saber qual que é a avaliação média em suporte da empresa para cada uma das demografias. Aqui eu estou demonstrando a demografia tempo de casa. Então, para as pessoas que têm até 2,5 anos de casa, a avaliação média aqui é de 82, enquanto que as pessoas que têm mais de 7,5 anos de casa, a avaliação média é de 78. É possível fazer essa investigação aqui demográfica para as várias quebras, para as várias demografias que foram capturadas para a composição dessa pesquisa. Além disso, um outro aspecto que é bem interessante aqui desse resultado no dashboard é essa possibilidade de visualizar os resultados para cada uma das assertivas que fizeram parte da pesquisa. E para algumas dessas assertivas, tem aquele aspecto da pergunta de aprofundamento. São essas que tem um balãozinho aqui do lado. Então, para essa pergunta 5, por exemplo, para a assertiva 5, que diz:
Estou satisfeito com as oportunidades de progressão de carreira oferecidas pela entidade. Para as pessoas que responderam de uma forma negativa ou neutra, o formulário possibilitou essa identificação dos principais motivos que levam essa pessoa a responder de forma negativa ou neutra. Então, indicamos aqui também na pergunta de aprofundamento quais são os principais aspectos que a entidade deveria monitorar, deveria dar atenção para resolver esse problema aqui de satisfação com progressão de carreira. Então, nesse primeiro exemplo aqui, as motivações de maior importância são essas. Primeiro, a entidade não promove as pessoas com as melhores performances. Segundo, as áreas utilizam diferentes métricas para avaliar a performance de funcionários. E terceiro, a entidade não é transparente sobre o plano de cargos e salários. Então, esse aspecto aqui da pergunta de aprofundamento, ela dá muito mais detalhe para que a entidade tenha condições de saber onde focar as ações específicas para aprimorar o suporte da empresa, que é um tema que apareceu como importante lá para elevar o engajamento dos colaboradores. Como eu comentei no início, tem pacotes diferenciados aqui para entidades que desejem um nível um pouco maior de detalhes. O próximo pacote disponível é um pacote que permite o detalhamento desses resultados por áreas. Então aqui eu conseguiria, por exemplo, para uma entidade que contrate esse pacote de resultado detalhado, ela vai conseguir abrir esses resultados aqui por diretoria, gerência, enfim, qualquer quebra que exista dentro do organograma dessa entidade. Então, pode ser, por exemplo, que em nível de entidade, esse daqui seja o resultado para se priorizar as ações. Mas para uma diretoria específica, pode ser que a priorização de ações seja um pouco diferente. Então, a entidade que adquirir esse pacote de resultados detalhados terá a condição de visualizar os resultados para cada uma das áreas que faz parte do organograma. Isso tanto nesses aspectos aqui mais detalhados, das perguntas e perguntas de aprofundamento, como também lá naquele resultado executivo. Então, se aqui eu tiver selecionado a entidade, esse meu quadro de resultados já vai aparecer detalhando o resultado para cada uma das áreas que fizer parte do meu organograma. Até o exemplo aqui, né, demonstrando nas prioridades, a gente consegue ver que dependendo da área, a prioridade para aumentar o engajamento dos colaboradores pode ser um pouquinho diferente. Então, nesse caso aqui, para o grupo inteiro de grande porte, a prioridade primeira é suporte da empresa. Nesse caso específico aqui da diretoria 3, a primeira prioridade, o nível máximo de atenção que deveria ser dado, deveria ser para o tema pertencimento. Então, com esse pacote de pesquisa detalhada, é possível se ter este nível de estratificação de resultados. Existe um terceiro nível de detalhamento desse projeto, que é a pesquisa personalizada. Na pesquisa personalizada, além de se ter acesso a toda a estratificação do organograma da entidade, é possível acrescentar temas, acrescentar assertivas e acrescentar opções de aprofundamento nas perguntas de aprofundamento. E para se ter esse nível de detalhe, para se ter essas questões personalizadas, uma coisa que a gente faz para levantar esses tópicos importantes é conduzir grupos focais com uma parcela dos colaboradores. Então, para as empresas, para as entidades que optarem por esse pacote de personalização, a gente pode conduzir grupos focais com colaboradores selecionados e, a partir do conteúdo que for levantado desses grupos focais, aí sim criamos perguntas, criamos temas que são direcionados especificamente para a natureza da operação daquela entidade. Tendo passado pela descrição do relatório do dashboard, agora a gente vai falar um pouco sobre essas possibilidades de adesão à pesquisa e ao selo de engajamento. A primeira possibilidade é essa adesão pelo pacote básico. Então, qualquer entidade que é associada à ABRAP tem essa possibilidade de aderir ao pacote básico sem nenhum investimento. Isso tudo já é oferecido pela ABRAP. E nesse pacote a entidade vai ter acesso à pesquisa padrão, né? Todos os colaboradores respondem ao formulário de pesquisa e o resultado vem via relatório em PDF e dashboard em nível de entidade. O segundo pacote, que é uma contratação adicional, a entidade terá acesso a um dashboard em nível de área, ou seja, qualquer área
do organograma da entidade terá acesso ao seu relatório, ao seu resultado específico, isso via dashboard. E também o aprofundamento dos temas via perguntas de aprofundamento, isso também é acessível área a área. Para esse pacote de resultados detalhados, o investimento é de R$ 5.000. E a pesquisa personalizada, além de dar a possibilidade de ter os resultados detalhados, ela dá a possibilidade de incluir novos temas, incluir novas perguntas ou incluir opções de aprofundamentos nas perguntas de aprofundamento. E tudo isso é feito mediante a execução, a condução de grupos focais que a gente faz com uma parcela de colaboradores aí que fazem parte do quadro da entidade. Para essa pesquisa personalizada, que dá um insumo muito mais detalhado para que a entidade construa planos de ação, o investimento é de R$ 10.000. Essa é uma descrição bastante breve dos resultados que as entidades terão acesso na adesão à pesquisa ou na contratação dos pacotes diferenciados aqui da pesquisa. E esse é o contato da Alessandra, que é a nossa diretora de relacionamento. Ela pode dar todos os detalhes aqui sobre quais são essas opções de pesquisas mais detalhadas. Nossa equipe está inteira à disposição, então, havendo qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato conosco.